Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida, fortalecendo-o e guardando-o de todo mal. Irmãos, hoje nós iremos ler e comentar a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. No capítulo 4, nós vamos ler o verso 10 e o verso número 11, que nos diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo está encerrando a sua carta e aqui ele começa a falar sobre a sua gratidão pelo fato dos filipenses terem entregado uma oferta para ele, suprindo assim as suas necessidades. O apóstolo Paulo estava preso, estava com bastante dificuldades e este donativo veio realmente para supri-lo, para que ele não estivesse ali desamparado. E o apóstolo Paulo começa a agradecer. E esse agradecimento começa de uma maneira muito interessante, porque o apóstolo Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. É interessante porque o apóstolo Paulo poderia ter dito: alegrei-me sobremaneira por causa da oferta, ou alegrei-me por causa da sua ou da vossa generosidade. Mas o apóstolo Paulo fala: alegrei-me no Senhor. Por quê? Porque aqui está em vista uma providência de Deus. Paulo vê que quem fornece todas as coisas para ele é o próprio Deus. É Deus quem supre as suas necessidades. É Deus quem o ampara em todos os momentos. E aqui Paulo tem a certeza de que foi Deus quem usou os filipenses para supri-lo na sua necessidade. O Paulo está grato a Deus e se alegra em Deus, porque Deus não o desamparou, porque Deus despertou o coração dos filipenses para supri-lo naquilo que ele tinha falta. É interessante que os filipenses também não eram uma igreja próspera, não era um grupo de pessoas ricas, que estavam abastadas e que poderiam entregar e fazer uma oferta assim que eles bem entendessem. Não. A igreja de Filipos também era uma igreja que estava sendo perseguida, era uma igreja que estava passando por grandes dificuldades. E a alegria, que é o tema recorrente desta carta, é uma alegria diante das dificuldades, diante dos problemas. E vendo e considerando que a igreja de Filipos também passava por dificuldades financeiras, eles, mesmo assim, Deus se utiliza deles para auxiliar, para favorecer a vida do apóstolo Paulo. É claro que Deus despertou o coração deles, fazendo-os generosos. Mas essa ação de Deus, que nós chamamos de providência. Na verdade, Deus age no nosso mundo de duas formas. A primeira, pela providência e também pelo milagre. O milagre é uma intervenção direta de Deus na ordem natural das coisas. É Deus demonstrando a sua soberania, o seu poder e agindo contra a ordem natural. É Deus fazendo a sua vontade. Algo que não é explicado pela ciência ou por algum meio científico, a não ser pelo poder de Deus. Podemos exemplificar dizendo que quando Moisés abriu o Mar Vermelho, ali foi um milagre. Por quê? Porque não se explica isso. Como que alguém pode explicar duas paredes de água e o povo passando com os pés secos no meio? Não há uma explicação senão o poder de Deus. Enquanto que a providência, ela é também uma intervenção de Deus
mas seguindo a ordem natural das coisas. É Deus usando de meios, de pessoas, de palavras, né? E seguindo a ordem natural para chegar também no seu propósito final. E aqui nós vemos Deus agindo com a sua providência, Deus despertando o coração dos filipenses para suprir as necessidades do apóstolo Paulo e também para que o evangelho pudesse progredir ali aonde Paulo estava encarcerado. Irmãos, aqui nós vemos o apóstolo Paulo mostrando a sua gratidão ao Senhor. Mas também nós vemos Deus despertando o coração dos filipenses para que possa contribuir, mesmo diante das dificuldades que eles passavam. Os problemas que eles tinham não era algo que poderia prender-lhes e fazer com que eles não mais trabalhassem, não mais se dispusessem para o Senhor. Os filipenses também foram despertados por Deus para verem que o que eles tinham, mesmo sendo pouco, poderia ser compartilhado para a glória de Deus. E que tudo o que eles possuíam nessa terra não era tão precioso como aquilo que eles possuem lá nos céus. É interessante que nós observemos isso na nossa vida, porque nós damos tanto valor para as coisas que nós temos, para aquilo que nós possuímos. Muitas vezes queremos tanto para nós e queremos adquirir tanto mais que esquecemos de doar, de entregar, de auxiliar, principalmente na pregação do Evangelho, para que nós possamos ofertar para os missionários que estão distantes. Esquecemos disto. Queremos muito, muitas vezes fazemos poucos e entregamos pouco. Queremos muito deste mundo e pouco das bênçãos celestiais que Deus tem preparado para nós. Irmãos, que nós possamos agir também como os filipenses, entregando, doando e favorecendo o reino de Deus para que o Evangelho seja proclamado por todos os cantos da terra. Nós vemos que o apóstolo Paulo continua dizendo para os filipenses: olha, eu sei que esse cuidado vocês já tinham antes, mas vos faltava oportunidade. Que oportunidade era essa que faltava? Talvez eles tinham vontade de suprir o apóstolo Paulo. Talvez ele tinha desejo no seu coração de fazer aquela oferta, mas não tinham como fazê-la. Até que eles encontraram um meio que Epafrodito foi lá e pôde entregar essa oferta. Mas até aquele momento eles só tinham o desejo. Como entregar? Não é igual os dias de hoje, que temos tantas facilidades para fazer uma oferta, se nós assim o quisermos. Mas eles tinham essas dificuldades. Talvez as dificuldades deles, de Filipos, seria até mesmo por causa da perseguição, por causa da sua extrema pobreza e por causa de outras dificuldades que nós não sabemos. Mas eles tinham dificuldades para dar, mas quando tiveram a oportunidade, eles não deixaram de fazê-lo, entregaram com alegria no coração. O apóstolo Paulo continua dizendo e fala a respeito de si mesmo, dizendo que ele está grato a Deus, não por causa da pobreza, porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo fala que ele se alegra com o pouco que tem, que ele estava alegre com o donativo, mas que ele sabe viver sem o donativo. Ele sabe viver com pouco, ele sabe viver para a glória de Deus. Às vezes, irmãos, nós não sabemos viver com um pouco, nós reclamamos com o que temos, reclamamos das nossas dificuldades. Nós devemos colocar no nosso coração, igual o coração de Paulo, que é: dou graças a Deus porque recebi, mas se não o recebi, também sou grato a Deus. Sou grato a Deus por ter, mas se eu não tivesse, também serei grato a Deus. E se eu tenho, eu também tenho a oportunidade de repartir, farei com um coração alegre e disposto. Por quê? Porque isto glorifica ao Senhor. Irmãos, que Deus esteja
realmente nos despertando, para que nós possamos ver aqueles que são verdadeiros missionários, que pregam a palavra de Deus, e que o nosso coração possa estar sensibilizado, como o coração dos filipenses, para entregarem o que tiverem, o que puderem, para fortalecer e suprir as necessidades daqueles que estão longe pregando o Evangelho. E assim como Paulo, também eles possam estar desapegados às coisas deste mundo e estar apegado às coisas espirituais. E estar alegre em Deus, com Deus e por Deus, e não pelas bênçãos deste mundo que muitas vezes nós buscamos. Que o Senhor esteja nos abençoando e fortalecendo assim a nossa vida. Oremos. Santo e eterno Deus, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos dado. Pedimos, Senhor, que Tu venhas a fortalecer-nos, a abençoar-nos, para que nós sejamos gratos com aquilo que temos e possamos distribuir aquilo que possuímos, para que o Teu reino também seja propagado. Que nós não pensemos em juntar e acumular tesouros aqui na terra, mas que o nosso maior tesouro sejam as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E seja, Senhor, fortalecendo a nossa vida, livrando-nos de todo o mal. No nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.